Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o Cici Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do Cici Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o Cici Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Olá, olá. Oi, Alexia, tudo bem? Oi, Foster, tudo e você? Tudo ótimo, Na verdade, não, é olá, Foster, como vai? tudo ótimo. E tu? Tu vais bem? Estou bem. Eu também. Bom, amor, hoje a gente vai falar sobre uma coisa complicada para mim, que é a diferença entre o português do Brasil e também o português europeu, Sim, né? sim, principalmente português de Portugal. É, que seria o único português europeu. Exatamente. Sim. Bom, Alex, me diga, quais são suas primeiras impressões sobre as diferenças? Tipo, é difícil para você entender? Você pode entender tudo? Não, tem algumas palavras que eu não entendo perfeitamente, mas entendo o contexto. Então, eu nunca vou deixar de entender completamente. Eu nunca vou ficar, não sei se ele falou isso ou aquilo. Mas tem algumas palavras que, pra mim, são completamente diferentes. É, É. é. Por exemplo, Ahn, eu tenho um exemplo. qual? Bom, legal aqui em Portugal não tem nada a ver com o Brasil. Legal no Brasil é cool, né? É, cara, é legal. Você é legal. Você é um cara legal. Aqui, legal tem a ver com a lei, né? Sim, é uma coisa legal, ou seja, pode ser feito. É. Mas aqui seria fixe. Ou giro. É, mas eu estou ouvindo muito mais fixe. A Maria João, a dona da casa, ela só fala giro. Bom, mas tem fish, que é F-I-X-E, Uhum. e giro. Então, nossa, mas eu fui num restaurante ontem que é muito giro. Foi muito fish. É, Eles falam dessa forma. é. Então, talvez para você, porque você é um falante nativo de português, Nativa. nativa, desculpa, tem mais a ver com palavras que mudam. Por exemplo, crianças, né? Crianças, tanto no português de Portugal quanto no português brasileiro, significa a mesma coisa. Mas, se for falar sobre um grupo de meninas, crianças, o brasileiro falaria: olha aquelas menininhas, Uhum. né? Ou então, olha aquelas crianças, elas são lindas. E aí Aqui, colocaria no feminino. Aqui são miúdas. miúdas. Miúdas e miúdos. É, Sim, esquisito. eu acho tão fofo. É, eu acho um pouco esquisito. Mas enfim. Bom, para você, eu acho que tem mais a ver com palavras, talvez o sotaque é um pouco diferente, mas dá para entender quase tudo. Dá para entender quase tudo. E tem uma outra grande diferença também, que é a forma como eles formam uma frase. Então, por exemplo, brasileiro vai falar: estou indo ao supermercado. Uhum. Aqui é: estou a ir ao supermercado. Sim, então nossa, o brasileiro usa muito mais os gerúndios, O né? gerúndio do que.
o Então o português. brasileiro fala, tipo, eu estou indo para lá. Mas aqui tem muito mais a ver com... Tem muito mais a ver? Sim? Sim. Com o espanhol. Nossa, somente pensando no espanhol, eu queria falar... Tem que ver com... Mas tem muito mais a ver com o espanhol gramaticamente. Eu acho que sim. Eu nunca estudei espanhol, se Sim, você tá me somente falando estou isso. falando isso para os ouvintes que falam espanhol também. É. Mas além disso, eu acho que a coisa mais difícil para os ouvintes, qualquer pessoa que não é falante nativa da língua portuguesa, são os sons, a fonética, né? Quase parece uma língua diferente. Sim. Isso até você acostumar os seus ouvidos. Aqui é muito difícil. Então, uma palavra super fácil, por exemplo, também, né? Eu também Uhum, gosto de sorvete. uhum, Eu também vou ao cinema. Essa é a forma como o brasileiro fala. sim, Aqui é também. também, também. Então, se você não se acostumar, você realmente não vai entender. Porque as vogais são completamente diferentes. Falando no geral, o português do Brasil é muito mais aberto. É Quer muito dizer, mais fácil de ser compreendido. eu acho que sim. É, porque quando eu falo é muito mais aberto, eu estou falando das vogais e também da sonoridade da língua. Por exemplo, o brasileiro vai falar: E aí, cara, eu acho que a gente deve ir pro cinema, né? E, Não com essa voz, mas sim. mas não sei qual voz foi essa. Tá, fala alguma coisa bem carioca. Bora à praia hoje? Hum, Tá, agora Bora à praia hoje. sim. E agora tente falar alguma coisa, tente imitar o sotaque português. Vamos à praia hoje? Não sei se esse exemplo serve muito, mas o que eu queria falar é que eu ouvi muitas pessoas falantes de inglês que falam que o português de Portugal parece russo. Porque a boca fica muito fechada, as vogais são fechadas e fica, tipo, habitualmente né? E é Sim. muito mais difícil para entender. E depende também muito da região de Portugal. Por exemplo, aqui no Alentejo, se você pegar uma pessoa que realmente nasceu aqui, viveu aqui e nunca saiu daqui, é muito difícil de compreender. Sim. Muito difícil de entender. Mas, enfim, tem uma outra palavra que em português é piscina, que é pool, Uhum. e aqui eles falam piscina. Piscina. Que é bom para quem aprendeu um carioquês, porque eles também puxam muito o S. Sim. Então aqui é piscina, você tem mais um exemplo? Palavra com S. Pois. Pois. Eles falam pois. Pois é quando você quer concordar. É. Então, se o Foster virar e falar, eu gostei muito do filme de ontem, eu vou falar, pois. É tipo isso. Então, pois Aqui, pois é usado muito pra concordar. mas no Brasil não. Não, Não, no não. Brasil talvez pode falar, pois eu No gostei Brasil é muito. pois é. É, Aqui é pois. mas eles também aqui, eles puxam muito o S, então muito chiado. Sim. Sim. Bom, uma coisa fácil para mudar é com os sons do T e D, normalmente, na maioria do Brasil, vai ser o ti, né? Tipo cidade, Tiago, noite. Pode falar essas palavras para mim com sotaque português? Eu não sei se eu consigo, mas cidade eu não consigo, de jeito nenhum. Cidade. Mas desse jeito que você tá falando é mais espanhol do que português. Bom, mas seria mais tipo cidade, Tiago, noite. Então seria Tiago, cidade e noite.
Então, eu sei que em algumas regiões do Brasil, por exemplo, Recife, eles falam noite, Sim, né? já é tarde da noite. Mas a maioria dos brasileiros fala noite. Noite. É. Que é com TCH. Noite. É. E é muito comum ver isso nos advérbios, né? Tipo, habitualmente seria habitualmente. Habitualmente, aqui, significa normalmente para nós. É, Então, normalmente nós sempre compramos nesse supermercado. Habitualmente, nós sempre compramos nesse supermercado. um ótimo exemplo das diferenças, né? E habitualmente faz muito mais sentido, porque é um hábito. Então, habitualmente, Talvez. Nunca sim, pensei nisso. é um hábito. Faz muito sentido. Mas pense nisso, tipo... normalmente, cara, a gente vai pra praia. Que é uma coisa normal de ser feita. É. Também faz sentido. Mas é um hábito. Mas a diferença foneticamente seria... normalmente. Habitualmente. Sim. Bem diferente. Bem diferente. O último exemplo que eu queria dar... Sabia. Eu fiz uma aula com uma professora portuguesa que ela falou... A gente estava falando sobre as diferenças fonéticas entre o português do Brasil e o português europeu. E ela falou a palavra excelente. O que o Pastor está tentando falar é excelente, só que com o sotaque de português de Portugal. Mas eles falam assim mesmo. Eles falam excelente. 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 Tanto faz. É alguma coisa assim. E eu falei, não é possível que excelente é alguma coisa excelente. Mas o João, o cara que mora com a gente, ele falou, um dia excelente. Excelente. Sim. Coisa Não é maluca. excelente. É excelente. Coisa maluca. Você jamais vai esquecer isso na vida. Posso falar a última diferença que eu acho muito engraçado? Sim, pode. A última diferença é como atender o telefone. Nós, brasileiros, falamos alô, né? Hello. Alô. Oi. Não. Alô. Mas se Se for você comigo, conhece alguém, oi. Fala, né? Sim, mas normalmente alô. Habitualmente, alô. Aqui, eles atendem. Tô. Ou então, tá. Porque tô significa estou pronto. Sim. Então, estou aqui. Tô. E eu lembro que meu avô, quando ainda era vivo, faz mais de 15 anos isso, ele atendia sempre alô. Ele não conseguia falar alô. E ele queria se adaptar ao Brasil. Então era alô. Sim. Bom, talvez futuramente a gente pode fazer uma entrevista com um português mesmo, porque eles podem falar mais e você pode realmente ver a diferença. E é só isso por hoje. E no próximo episódio a gente vai voltar pro Brasil, né? Sim, então hoje nós nos despedimos sem falar tchau, porque tchau também não existe aqui. Adeus. Adeus. Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot. And we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call,
exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Lexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.